Livre-se da pobreza. Uau! É uma frase forte, né? Curta, direta, mas que carrega um poder de transformação imenso. É quase um chamado para a ação. E hoje a gente vai mergulhar fundo no que essa ideia realmente significa, usando uma única imagem como nosso mapa. Olha só para essa imagem. É daqui que a gente vai partir hoje. Um punho fechado, erguido com muita força, quebrando as correntes que o prendiam. E na mão, uma chave dourada com um sol nascendo ao fundo. Cada elemento aqui conta uma parte da história. Mas que história é essa? O que será que todos esses símbolos querem dizer? Bom, para a gente entender como se libertar de algo, primeiro a gente precisa entender o que nos prende, certo? Então vamos começar por aí, pelo primeiro símbolo, as correntes. O que são esses obstáculos, muitas vezes invisíveis, que nos seguram? As correntes na imagem estão quebradas, o que é ótimo. Mas o que elas simbolizam na nossa vida? Claro que não são correntes de metal. Elas representam barreiras que a gente não vê, mas que são extremamente reais e poderosas. Que barreiras são essas? E aqui a gente começa a traduzir o símbolo para a vida real. Falta de oportunidade, mentalidade de escassez, isolamento, dívida, tudo isso nos prende. Mas olha, tem uma corrente que talvez seja uma das mais pesadas e que nem todo mundo enxerga direito. A inflação. Pensa nela como um imposto escondido, sabe? Ela vai comendo o poder de compra aos pouquinhos. O salário de um trabalhador da construção, por exemplo, ele pode até receber um aumento, mas se os preços de tudo no mercado sobem mais rápido, no fim do dia o esforço dele está valendo menos. E isso, bom, isso leva a dívida, alimenta aquela sensação de que o dinheiro nunca dá e, claro, fecha as portas das oportunidades. Ok, então já entendemos as correntes, principalmente as econômicas. Mas o mais legal dessa imagem é que ela não é sobre a prisão, é sobre a libertação. E é aí que entra o braço, essa força que quebra tudo. Vamos entender que força é essa de verdade. E o ponto-chave é exatamente este. Essa força não é sobre músculo. É sobre a força de vontade, sabe? A decisão de ir atrás de conhecimento, de entender como os sistemas funcionam de verdade, é a resiliência para não desistir no meio do caminho e, o mais importante, é a atitude de agir, de dar aquele primeiro passo para transformar a própria realidade financeira. Isso me lembra muito aquele ditado antigo, né? A jornada de 1000 milhas começa com um único passo. É exatamente isso. A liberdade econômica não é mágica, não acontece da noite para o dia. Ela começa com uma decisão bem pequena, a de aprender como o dinheiro funciona de verdade. Esse primeiro passo é o que liga o motor de toda a mudança. Beleza, então a gente tem a vontade, a decisão de agir, mas só isso basta? A imagem mostra que não. Pensa bem, você pode ter toda a força do mundo, mas não vai conseguir abrir uma porta trancada sem a chave certa. Então, vamos falar sobre essa chave? Então, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Se as correntes são os problemas, como a inflação que corrói nosso poder de compra, e a força é a nossa vontade de aprender e agir, o que é, afinal, essa chave dourada? O que ela representa? A chave não é uma coisa só. No nosso contexto econômico, a chave é a ferramenta que permite proteger o valor do seu trabalho. Alguns economistas chamam isso de dinheiro sólido. O que é isso? É basicamente um ativo que não pode ser desvalorizado por uma decisão do governo. Só o conhecimento sobre isso já é parte da chave, entende? O Bitcoin, por exemplo, é visto por muita gente exatamente como uma ferramenta dessas, uma forma de poupança que pode resistir à inflação. E aí, quando a gente volta para a imagem original, tudo se encaixa. A força interior, essa busca por educação financeira, é o que dá o poder para quebrar as correntes da desvalorização do dinheiro. E essa mesma força usa a chave, a ferramenta certa, seja um ativo de valor ou o conhecimento sobre ele, para finalmente abrir a porta para um futuro diferente. Então, a grande sacada é essa. A mensagem central aqui é que se livrar da pobreza não é um golpe de sorte, não é loteria. É o resultado de uma combinação poderosa. A nossa busca por conhecimento e a aplicação da ferramenta financeira correta para cada situação. Uma coisa simplesmente não funciona sem a outra. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, uma pergunta que fica no ar, para cada um pensar. Olhando para a própria jornada, para as correntes econômicas que afetam a vida de todo mundo, a pergunta que fica é: qual é a sua chave? O que precisa ser encontrado, aprendido ou até construído para abrir a porta do seu próprio futuro?